dos maiores desafios da igreja no mundo contemporâneo é o diálogo, construindo pontes e não muros. Dialogar com quem pensa parecido é muito mais fácil do que dialogar com quem tem pensamentos divergentes. Por isso, ser missionário dessa igreja sinodal exige disponibilidade de sair de si para ir ao encontro do outro nas diferenças. O Suriname é um país exemplo de multiculturalidade e multirreligiosidade, onde um pouco mais de 20% da população é católica. Por isso, ser igreja aqui é ser presença de Cristo. E é isso que faz do Suriname uma terra de missão. O Suriname é o menor país da América do Sul. A área total equivale ao estado brasileiro do Paraná. Ele é banhado pelo Oceano Atlântico e faz divisa com o Brasil no estado do Pará. Também faz divisa com a Guiana e a Guiana Francesa. O país foi colônia da Holanda até 1975. Por isso, o idioma oficial é o holandês. A maior cidade do Suriname é a capital, Paramaribo, que concentra pouco mais de 200 mil habitantes. Well, I was born here. Eu nasci aqui no Suriname, fui criada aqui e trabalho aqui. Então essa é minha casa. Embora esteja uma situação econômica difícil, eu amo o Suriname. Ele é parte de mim. É um país muito bonito. At this moment we have Nesse momento, temos uma situação econômica mais desafiadora do que há 10 anos. Está mais difícil, mas somos pessoas positivas e tentamos fazer o melhor. Eu falo por mim, mas penso que os outros surinameses também tentam o seu melhor. Como eu cheguei aqui no Suriname? Na verdade, é uma história, porque o Goiânia Inglês estava passando luta, tempo do meu pai, sabe? E na verdade ele vem para cá no Suriname para procurar trabalho. Então quando eu venho para cá eu era, eu acho, 2 anos, 1 ano e pouco. O Suriname, assim, é um país muito bom para morar, é um povo muito acolhedor. Tem preconceito? Tem, mas isso aí a gente tem em todos os lugares, né? Mas é um país, assim, eu criei meus filhos aqui, eu gosto muito. A cultura também tem várias culturas, né? Como os indianos e javaneses. Então tem uma mistura de cultura, nossa cultura brasileira também aqui é muito forte. Estou aqui no Suriname tem 6 anos e eu não pretendo voltar para o Brasil. Gosto muito do Suriname, fui muito bem acolhida, entendeu? E a vida aqui é bem mais fácil. Para a gente é bem mais fácil, para mim, para minha família. Então, eu vejo o Suriname como uma segunda casa, né? A minha segunda pátria. Depois que a antiga Guiana holandesa deixou de ser colônia em 1975, o país passou por diversos golpes militares, repressões e a democracia só se concretizou em 1990. Por isso, o Suriname vive até hoje uma instabilidade econômica e social. the big problem. I think it's more or less. O maior problema do Suriname é a situação econômica. Todos os dias tem pessoas diferentes governando o país. Não tem um sistema de desenvolvimento, não é contínuo. Sempre começa algo novo e de novo. Então esse é o problema. Nós não vemos o futuro. Nós olhamos apenas um pequeno espaço de tempo. Porque se você olha para um período mais longo, como 10, 20 anos, então você tem um objetivo e não quebra o que os outros construíram. Acho que esse é o principal problema, na minha opinião. Depois da independência, piorou mais, sabe? Depois de não sei quantos anos, desde 1975, né? Agora a gente está na 2023. Então, mais de 40 e poucos anos, né? Para cima já. Então, eles falaram, quando ele está aqui agora, está pior.
do como eles deixavam o país, né? Verdade, o país estava bem, sabe, economicamente, né? Estava muito bom, mas agora... Os problemas do Suriname ultimamente, parece que a gente está vivendo no abandono. Parece que assim não temos quem cuide da infraestrutura do país, as enchentes cada ano aumenta. São várias problemáticas que a gente temos também, algumas pessoas que estão passando por muitas dificuldades também. Meu país é muito difícil agora, econômico, político também, tudo está difícil. E eu não sei o que vai acontecer no futuro. O crime está aumentando. A realidade social é bem, como fala, um patamar. Tem gente muito rica, assim como tem gente muito pobre, entendeu? Tem uma parte do Suriname que é muito carente mesmo. A desigualdade é um pouco grande aqui. Na verdade, o Suriname é um país rico. Rico com ouro, óleo, tudo. Mas o grande problema desse país, não existe, bora dizer assim, né? Para ser sincero, os presidentes, os parlamentares, né? São corruptos demais, sabe? É muito roubo, essas coisas aí. Não acontece, sabe? A progressão, né, do país, para falar assim, verdade. E sempre a mesma história. Entra uma, sai outro, entra uma, sai outro. E o sistema fica mesmo, ou pior. Mesmo diante de uma situação socioeconômica como esta, o Suriname é o refúgio para muitos latinos que acreditam que podem construir uma vida melhor. Eu cheguei ao Suriname tem 1 ano e alguns dias. Cheguei e comecei a buscar uma melhor condição de vida. Por isso saí do meu país em busca de uma melhor econômica. Saí de um país que é um caos, que é o meu país de Cuba. E aqui eu comecei a trabalhar na casa dos padres e estou muito bem. Me sinto em família. Eu cheguei aqui porque me falaram que no Suriname a vida era melhor, que era fácil para trabalhar com ouro, e eu quis buscar outra vida. Não considero o Suriname um grande país para viver por muito tempo. É muito difícil, pelo menos para os imigrantes. Cada vez o custo de vida é mais alto. Cada vez mais alto, e isso faz a vida aqui um pouco mais difícil. O Suriname é bom, tá? O Suriname é bom. Quando eu cheguei aqui, o Suriname era um país muito bom. As coisas eram mais baratas. Com pouco dinheiro, comprava muitas coisas. Agora não, tudo está caro. A língua aqui é muito difícil para nós, sobretudo para quem fala espanhol. O holandês é uma língua muito difícil de aprender. É muita fome, sim. Tem muita fome no país agora. As coisas estão muito caras. Os mais pobres não conseguem comprar produtos para se alimentarem. O território do Suriname é quase 90% de floresta amazônica. Mas as reservas de bauxita para a produção de alumínio atraíram os interessados na mineração. Logo em seguida veio a descoberta do ouro e, consequentemente, o garimpo. Até o início dos anos 2000, a floresta tinha uma boa proteção ambiental. De acordo com a Fundação para o Manejo de Florestas e o Controle de Produção, órgão do governo surinamês, a mineração é responsável por 73% do desmatamento no país. O Suriname hoje ocupa o 10º lugar no mundo em produção de ouro, proporcional ao seu território. E boa parte das pessoas, quase 80% que vêm trabalhar com ouro, são os brasileiros. No Maranhão, a gente trabalha só de roça, a condição financeira é só pouca para a gente querer resolver algumas coisas. Aí a gente tem que procurar um lugar melhor para a gente, né? Que a gente possa arrumar um dinheiro e botar alguma coisa lá fora que a gente possa sobreviver melhor, né? O pessoal vem, mas
O garimpo já teve bem melhor, claro. Teve pessoas que se deram bem, outras não, voltaram para o Brasil. Uns bem, outros também não, sem nada, né? O garimpo, a realidade, atualmente está mais difícil do que antes, né? A decorrer da crise e tudo mais, então e o ouro vai diminuindo. Mas pelas histórias que eu escuto, antigamente era muito bom para o garimpeiro, né? A facilidade do ouro, da extração era mais fácil antigamente, apesar de sempre ter desavenças com polícia, né? Porque é ilegal, a gente sabe, e é o desmatamento. Mas muita gente já se beneficiou do garimpo. No garimpo, assim, aqui, né, como a gente é estrangeiro, né, a gente chega nos países dos outros, né, e eles têm o dono da Conceição é o dono da terra, né, no Brasil a gente chama terra, né, e aqui é Conceição que a gente chama, né, a área de garimpo. Então a gente paga 10% para as pessoas que é o dono daquele local, né. Todo o trabalho que a gente resume, né, no final de semana, a gente paga os 10% para aquela pessoa dando daquele. Só isso que a gente paga. No caso, eles têm, geralmente tem as suas máquinas, né? Quem trabalha em máquina, tem os seus funcionários que trabalham e às vezes é uma semana, às vezes demora, às vezes chove. Então eles tiram, né? Trabalham, tem aquele barranco, entram ali, arriscam suas vidas. Depois que os garimpeiros extraem o ouro, eles vendem em lojas em Paramaribo autorizadas pelo governo. A compra de ouro é legalizada. Só depois as lojas revendem para fora do país. E são nessas lojas que o ouro em pó é pesado, fundido e transformado em barras. A gente tem um limite, um valor que a gente tem que chegar para a gente poder vender. A gente vende para a exportadora, né? A nossa exportadora aqui de Paramaribo, a gente vende para ela e ela passa para que o Banco Central, né, que a gente trabalha exportadora, geralmente trabalha com o Banco Central e exporta para Dubai, para a Suíça. E é assim que a gente trabalha. E eles repassam para a gente o valor. 35% desse valor a gente é obrigado a receber em SRD, que é a moeda local de Suriname. Mas apesar da compra do ouro ser legalizada, a realidade dentro dos garimpos gera outros problemas além do desmatamento, como o tráfico de pessoas e a exploração sexual. Acontece muita prostituição no garimpo, porque é algo liberal, é um lugar que não tem lei, né? Qualquer um que pode chegar a fazer a sua lei. E apesar de todos tentar manter uma organização, uma harmonia, mas a mulher sofre muito por maus tratos, sofre por... é desrespeitada, né? Porque se às vezes ela é contratada para fazer um serviço em um lugar, num determinado garimpo, às vezes ela está lá para fazer prostituição. Eu fui a garimpo como 4 vezes. O garimpo aqui é muito forte. Eu fui 4 vezes no garimpo e não quis mais ir. Eu fui no garimpo da Guiana Francesa e fui no garimpo do Suriname. O garimpo da Guiana Francesa é muito forte, mas entra se quiser e sai se puder. O garimpo tem muita violência. E às vezes, quando estão pegando o ouro e passa a polícia da Guiana, é preciso sair correndo com suas bolsas para o mato. A polícia coloca fogo em tudo e pega fogo em tudo mesmo. Muito tempo atrás, quando minha mãe veio para cá, tinha uma amiga dela que queria trazer ela e ela disse que tinha uma oportunidade, mas na verdade era para ela vir se prostituir, né? E ela foi enganada, mas logo antes de chegar no local, ela já descobriu como funciona, então ela saiu antes de acontecer isso. Pegava o documento da pessoa, a pessoa meio que ficava refém, ficava subordinada ali para vender seu corpo, para poder pagar essa dívida. Com a modesta produção industrial surinamesa, o país trabalha com pescados, cultivo de arroz, cana-de-açúcar e banana. Por isso, quase 90% de tudo que é consumido vem de fora, é importado. Com passos lentos no desenvolvimento, o reflexo surge na educação das crianças e adolescentes. A educação no Suriname é gratuita e obrigatória até os 12 anos de idade. O diferencial é que as escolas têm um ensino religioso.
As que estão em territórios de igrejas católicas, apesar de serem mantidas pelo governo, têm aulas de catequese e outros momentos de formação cristã. Por exemplo, essa que fica ao lado da igreja de Santo Afonso é a escola Santa Agnes. A escola chama Santa Agnes, é uma escola católica e tem 15 classes. 12 classes são do fundamental e 3 são dos adolescentes. Aqui ensinamos a matemática, holandês, ciência, história, geografia. Trabalhamos para que as crianças se expressem de maneira criativa. Ajuda na caligrafia. E a igreja teve essa preocupação, né, de não só transmitir a fé, mas também a cultura, a educação. Então, são mais de 60 escolas católicas no país, né, todas gerenciadas, organizadas, né, pela igreja, com essa intenção de não só transmitir a fé, mas também a educação, a cultura, né, desenvolver o ser humano como um todo. Então, isso é bem interessante, essa realidade aqui no Suriname. Aqui, os professores procuram fazer um processo gradativo com as crianças. As professoras vão acompanhando as crianças com uma classe normal, sempre orientando, mas tem também o professor de recuperação, com um trabalho mais personalizado. A gente faz um esforço muito grande para as crianças aprenderem, mas o país não ajuda muito. Não participam muito da educação das crianças na escola. Então, isso desmotiva as crianças. Além de outras causas, os pais têm vários problemas e muitas dificuldades na vida para conseguirem dinheiro, como a pobreza, que é muito grande e interfere na educação. Além do holandês, as crianças também aprendem o inglês. Mas as escolas, apesar de serem gratuitas, não oferecem a merenda escolar. E a fome, que atinge parte da população surinamesa, interfere no aprendizado dos pequenos. Nós temos bons livros, mas não temos muita ajuda do Ministério da Educação. Nós temos que improvisar muitas coisas. Tem um material escrito, mas precisamos elaborar outras atividades. Aqui não tem tantas crianças com fome. Nessa escola, elas têm uma certa condição. Mas tem algumas crianças que percebemos que estão com fome e aí fazemos um atendimento individualizado, fornecendo uma refeição quando chega na escola. Muitas vezes, sem poder realizar, as crianças sonham. Sonham com um futuro diferente. No futuro que quero trabalhar em uma companhia de mineração e também ser um gamer. A evangelização na antiga Guiana holandesa preocupava a Igreja Católica da Holanda. Por isso, a igreja começou a enviar padres para que trabalhassem no Suriname. Foi assim que o beato Pedro Donders chegou aqui no Suriname em 1842. Com a convivência com os redentoristas que mais tarde também chegaram por aqui, Pedro Donders se integrou à Congregação do Santíssimo Redentor. E foi aqui em Batavia que durante 27 anos da sua vida trabalhou com os leprosos. O beato Donders, quando ele chegou aqui, ele disse uma frase muito bonita, vale para qualquer um de nós. Cheguei no lugar que Deus queria para mim, né? E a gente sabe que ele ficou aqui até o fim da vida. O beato Pedro Donders, ele é conhecido, para vocês entenderem a beleza da vida dele aqui no Suriname. O apóstolo do Suriname, mas mais, o apóstolo dos leprosos. O beato Pedro Donders, ele veio para cá como padre diocesano e começou então a trabalhar com as pessoas mais abandonadas do seu tempo. E quais eram essas pessoas mais excluídas?
as pessoas que estavam acometidas com a hanseníase, com a lepra. Naquele tempo, a medicina também não tinha muita ciência, então eram colocados assim ao longe. Tinha alguma assistência médica, sanitária, a comida também era levada 2 vezes por mês, 3, levada para eles lá de navio. Essas pessoas eram, eu diria, lançadas à sorte numa vila chamada Batávia. E lá ficavam para morrer. E Pedro Donders, vendo aquela situação, começou a cuidar dessas pessoas. Então, ele curava suas feridas exteriores, mas também as feridas da alma, os traumas da exclusão, do sofrimento de serem olhadas como uma coisa. Significance for Peter Donders today. É significativo associar Pedro Donders cada vez mais à Amazônia e à proteção da Amazônia, dos indígenas, porque ele também foi um dos primeiros a visitar os indígenas. O seu método de conversão era apenas cantar, e eles se divertiam. E ele ficou muito popular. O legado do beato Pedro Donders, ao meu ver aqui no Suriname, ele começa pelo bonito diálogo que há entre as religiões, mostrando que todos nós somos filhos de Deus e devemos ser respeitados. Nós vamos aprendendo que as pessoas devem ser ajudadas, de modo que as suas feridas, podemos dizer, as lepras do nosso tempo, que são a exclusão, a desumanização, a falta de respeito, possam ser transformadas em atitudes geradoras de vida. I like to see Peter Donders also as a Eu gosto de ver Pedro Donders como padroeiro da Amazônia, porque ele viveu na Amazônia, ele encontrou um amor na floresta, encontrou paz e tranquilidade junto com os pássaros, o vento, o rio. Ele transformou tudo isso em um santuário, onde ele encontrou Deus e cuidou dos leprosos. Eu vejo que o Pedro Donders teve essa visão universal, aberta às necessidades do seu tempo e procurou agir de acordo com sua consciência, estar junto àquelas pessoas mais sofridas, mais necessitadas. Peter Donders is still inspiring. Pedro Donders ainda tem inspirado muitas pessoas a fazerem obras de misericórdia, porque não é uma igreja apenas para orar e ensinar sobre a Bíblia e a catequese. Temos que trazer o mundo de Deus na prática amorosa e cuidar de quem está excluído da sociedade. A impressão que eu tenho do beato é que um homem de oração, de perseverança, de simplicidade, de nada de arrogância ou grandeza, não era muito simples, esse homem, e morreu naquela simplicidade. Batávia fica a umas 3 horas de Paramaribo. Isso nos dias de hoje, com o transporte de carro ou ônibus e depois com um barco. É claro que nos anos de 1840, o acesso era muito mais difícil. Mas Batávia ficou marcada na história surinamesa. Hoje atrai peregrinações de pessoas que buscam seguir o exemplo do beato Pedro Donders. Eu conheci Pedro Donders na 6ª classe, quando eu tinha 12 anos. Um fráter falou sobre Pedro Donders na escola e, a partir daquele dia, Pedro Donders estava comigo sempre. Depois ainda comecei a devoção cada vez mais a ele. Depois eu me tornei adulto e passei a organizar as peregrinações para Batávia, com as pessoas para também conhecerem onde trabalhou o beato.
Eu tenho o costume de, pelo menos uma vez por mês, fazer uma peregrinação para Batávia. Durante a pandemia, eu fiquei em casa. As peregrinações diminuíram. E quando venho a Batávia, me sinto com o coração pleno e em paz. Porque é um lugar muito abençoado pelo trabalho que foi realizado aqui. As romarias, quando vêm aqui, fazem um trajeto de ônibus, depois com barco. Iniciamos com a Via Sacra na primeira estação, que está aqui. Depois, com orações, vamos caminhando pelas outras estações até a 13ª. Celebramos a Eucaristia e, depois da celebração, fazemos uma peregrinação até a última estação, que está o túmulo do Pedro Donders. As estações da Via Sacra nesse santuário ecológico trazem também os momentos que remetem à vida do beato junto aos leprosos. Os restos mortais do missionário redentorista, que doou a vida pelos que sofriam, ficam agora na Catedral de Paramaribo, para que mais pessoas possam visitá-lo. O trabalho da Igreja Católica foi confiado aos missionários redentoristas holandeses em 1866. Como haviam poucos padres diocesanos, a província de Amsterdã enviou os religiosos holandeses. Houve um desejo por parte do Papa da época de que nós assumíssemos aqui. Entendendo que, pelo fato de ser uma congregação missionária, tendo Santo Afonso como fundador, uma pessoa extremamente humana, entendendo a sua visão moral, a sua visão humanitária. Então chegamos aqui para cuidar da diocese. Pedro Donders é redentorista porque ele queria ficar no Suriname e os padres diocesanos foram todos embora. Quando vieram os redentoristas, eles tomaram conta de tudo, não tinham um clero próprio. Então, para ficar aqui, porque ele amava muito essa terra, os surinameses, ele queria ficar, ele virou redentorista. Não é que ele tinha vocação e tinha nosso carisma, e era um bom redentorista, grande homem. Era uma missão especial naquela situação, o Papa achou bom e aí viemos. E tivemos aqui confrades holandeses que deram a vida por nós, pelo povo sobretudo, né? E também trouxeram toda a riqueza da Holanda, riqueza cultural, espiritual, religiosa. E eles investiram muito aqui no Suriname. O Suriname e os redentoristas são quase idênticos. Todas as grandes obras feitas neste país foram feitas pelos redentoristas holandeses, e quando não puderam mais enviar mais missionários, eu pedi à comunidade redentorista do Brasil para ajudar, e eles concordaram, porque temos o túmulo do beato Pedro Donders na catedral. Além disso, tem Batávia, onde ele trabalhou por 27 anos com leprosos e se tornou um lugar de peregrinação. A diocese de Paramaribo foi entregue à província de Amsterdã, antiga província de Amsterdã. Com o passar do tempo, as vocações foram diminuindo e, infelizmente, a província veio a ter que se unir com outras para não morrer, tornando-se a província São Clemente. Diante disso, diante desse desafio de pessoas, o superior-geral da época, Padre Tobin, pediu então que a União dos Redentoristas do Brasil, a URB, assumisse a chamada região Suriname. Do ano 2001, ainda tinha aqui uns 4, 5 holandeses, um irmão, 3 padres. E aí houve um convite também do governo geral da Congregação Redentorista para os brasileiros assumirem. E aí o nosso provincial, o Padre Carlos Silva, fez o pedido, voluntários, a nível de Brasil, se apresentaram alguns,
E viemos em 2, o padre Virgílio, José Virgílio e eu. Isso foi no ano 2001. Onde a gente vai no Suriname, a gente encontra traços da espiritualidade redentorista, seja nas igrejas, seja conversando com as pessoas, né? A gente percebe que foi uma presença muito marcante. Hoje em dia, o número de confrades aqui é bem reduzido, né, com relação ao passado. Mas mesmo assim, ainda assim, a presença dos redentoristas aqui no Suriname é muito viva. Até o próprio clero, os padres, acho que ele tem um respeito muito grande pelo Santo Afonso, as coisas redentoristas, nossos santos, o próprio Beato Pedro Donders, talvez, se Deus quiser, o primeiro santo do Suriname um dia, um redentorista. São 157 anos anunciando a redenção em terras surinamesas. Agora, os brasileiros são os responsáveis por 3 paróquias, a de Santo Afonso, a de São Clemente e a de Nossa Senhora de Nazaré, cada uma com as suas particularidades pastorais. Eu moro na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que é uma paróquia pessoal para os brasileiros que vivem aqui. Aqui na paróquia eu ajudo nas mais diferentes atividades da vida paroquial, mas sobretudo com um grupo de preparação para os sacramentos. Muitos chegam aqui e não têm uma vivência de fé, ou têm, e devido à língua não se entrosam com a igreja no Suriname. Então, nós temos também essa assistência para prepará-los para receber o sacramento e visitar as famílias. Temos vários problemas de vai e vem dos próprios brasileiros, né? Porque estão aqui, ou estão no garimpo, ou voltam para o Brasil. Mas conseguimos estabelecer ao menos catequese e liturgia, que são 2 coisas básicas de uma igreja, para ser igreja. E a gente tem um pouco de parte social, né? De ajudar famílias necessitadas, as coisas assim. É desafiadora a realidade das pessoas porque é pouco estável, né? Vários estão aqui por um tempo, depois voltam para o Brasil, vários estão na cidade, depois vão para o garimpo, então nunca fincam raízes. Então é difícil fazer um trabalho contínuo, porque as pessoas não são sempre as mesmas. Então são sempre grupos diferentes, alguns vêm à igreja no período em que estão na cidade, depois voltam para o garimpo e ficam meses trabalhando. É difícil a falta de recursos, né? Porque o que a diocese oferece, não oferece nada em português. Então, oferece só as coisas em holandês. E a maioria dos brasileiros não falam holandês. Então, treinamento para catequistas, as nossas catequistas não podem participar disso. Então, dificulta isso. Se treinar os catequistas, nós temos que fazer. Para mim, assim, quando eu cheguei para morar aqui, eles já estavam, né, e eu passei a participar. Eu acho que a maior alegria que eu tenho aqui nesse país é a minha igreja, é eu trabalhar com os redentoristas, é acolher as pessoas. E para mim, os redentoristas são tudo para nós aqui. É bom que os padres vêm do Brasil para nos ajudar, porque no Suriname não tem padres, né? Não tem muitos padres. Então, eu estou feliz que eles estão aqui. Um padre para a comunidade brasileira. Então, bom. Eu mesma, quando vou na igreja, né, que a missa é em holandês, eu sei dos ritos, que a gente sabe, mas eu não entendo nada. Então, assim, você ir na missa para não entender, só para dizer que está lá, para receber Cristo. É bom, mas você entender, ouvir a sua língua, sabe? É muito bom. Eu penso que os missionários redentoristas trabalham muito bem. Eles evangelizam e realizam a missão muito bem, com o coração. Eles colocam o coração no trabalho e eu gosto disso neles.
Já na igreja de São Clemente, são oferecidos projetos sociais de aulas de música e taekwondo para as crianças, além da catequese. Na igreja de Santo Afonso, além do trabalho com os surinameses, é feita a acolhida aos latinos e caribenhos. E nesse trabalho nós fazíamos a pastoral, digamos, ordinária, ajudando na formação de comunidades, na parte sacramental, visitas aos doentes, ajudando naquilo que estava ao nosso alcance a diocese. Lembrando que a diocese de Paramaribo, ela é muito carente de pessoas para trabalhar. O número de padres diocesanos é muito pequeno. Nossa característica redentorista aqui seria estar um pouquinho assim mais próximo do povo, não estar muito ligado às estruturas, à hierarquia, que são necessárias também, mas a gente está um pouco mais junto do povo, mais pastoralista, a gente poderia dizer. Estamos muito contentes também de pertencer. Estamos muito felizes de pertencer a essa família latino-americana e caribenha. Aqui, em Igreja de Santo Afonso, em Paramaribo, onde nos encontramos todos os domingos, e justamente com vários padres brasileiros que falam muito bem espanhol e nos assistem no espiritual e são excelentes pessoas. E Graças a Deus, apareceram sacerdotes da Congregação do Santíssimo Redentor. E é um grande papel conosco. Veja, temos batismos, confirmação, primeira comunhão. Imagina, temos tido batismo e primeira comunhão de filhas de descendentes de indianos. Claro, são hindustanos que estão casados com pessoas que falam espanhol e cristãs. A língua, eu vejo que é um meio importante, mas não é o único. Eu lembro aquilo que São Paulo fala, né? Você pode falar 1000 línguas, pode falar muito bem, mas se não tem o espírito, o coração, né? Se não tem o amor, não constrói nada, né? Então eu vejo que aqui também a gente pode dominar bem a língua, mas às vezes a gente não consegue tocar o coração das pessoas. Então acho que isso que é importante, ter essa capacidade de ouvir, mesmo não entendendo. Não é em todas as igrejas que há sacerdotes que falam espanhol. E eu admiro muito, não só como sacerdotes, mas pelo grande esforço para se comunicarem com os outros em espanhol. Eles nos perguntam na missa se estão certos, e são celebrações eucarísticas muito dinâmicas. Então eu vejo que a gente traz essa riqueza brasileira nossa, né? A cordialidade, a alegria, a acolhida, a festividade. Eu vejo que são características nossas. A comunidade católica de Brasil. Que a comunidade católica do Brasil permita que venham mais sacerdotes redentoristas ou de outras congregações católicas para ser nossa cabeça e nossos guias. Desafio grande por causa da situação socioeconômica e política, a pobreza, que é um lugar para nós, onde tem os mais necessitados, é um lugar para redentoristas. A maioria da população aqui no Suriname é afro-surinamesa, ou como são conhecidos, os povos marrons. São descendentes de africanos que foram escravizados aqui no país. Mas, além deles, outros povos também foram chegando e precisaram aprender a dialogar. Afinal, cada um trazia a sua cultura e a sua religião. Por isso, aqui nessa terra de missão, conflitos milenares passaram a não existir e passaram a ser divididos apenas por um muro, como é o caso dos muçulmanos e judeus. Após o fim da escravidão no Suriname, os imigrantes orientais começaram a chegar para serem a mão de obra do país. Chineses, javaneses da ilha de Java, na Indonésia,
indianos. O Suriname se transformou em um pedaço do Oriente no Ocidente. Isso contribuiu para a pluralidade religiosa. O hindu é a denominação predominante. Depois vem o Islã, o cristianismo. Também há a presença forte de protestantes e judeus. Mesmo com tanta diversidade, há harmonia. Deus é um só. Com a sinagoga aqui ao lado, nós convivemos pacificamente uns com os outros. Não temos problemas. Está tudo bem aqui. Na Palestina, eles têm problemas com conflitos lá, mas aqui nós não temos problemas com os judeus, nossos vizinhos. Tudo está correto aqui. Nós vivemos como irmãos e irmãs. Nosso relacionamento com a sinagoga não há problema algum. Nós vamos lá e eles vêm aqui. Não temos problemas mesmo. Com todos também vivemos em paz. Com os cristãos, hindus, com os árabes, nós vivemos bem e em paz, como irmãos e irmãs. Aqui no Suriname tem uma organização, que é um conselho interreligioso, com cristãos, hindus, judeus, muçulmanos, e sempre nos reunimos para analisarmos os problemas do país, a criminalidade, a política e o que precisa de atenção. Depois enviamos para as pessoas as nossas reflexões em conjunto. Aqui no Suriname existe um órgão que trabalha essa diversidade religiosa. Há um conselho das religiões que procura pensar projetos de cuidado, por exemplo, a segurança, a questão da violência e mesmo situações de vulnerabilidade no campo da alimentação, no campo da saúde. Então vejam que há um grande diálogo entre as igrejas, independente da sua profissão de fé. E essa convivência entre as religiões, inclusive as não cristãs, se estende para aquelas que são particularmente orientais e trazidas para o Suriname, como é o caso do javanismo. Até porque em 40 anos de imigração, vieram mais de 33 mil javaneses para trabalharem. O javanismo é uma religião oficial na Indonésia e no passado essa religião era dos escravos. Com o passar dos anos, as outras famílias também aderiram. Depois, com a dominação dos muçulmanos, mas há uma mistura do Islã com o javanismo. Os líderes religiosos se reunindo juntos mostra para as outras pessoas uma relação de amizade, de harmonia. Não é necessário brigas nas ruas sobre essas questões teológicas. Nós visitamos os templos e datas religiosas uns dos outros, como no Natal, e os líderes muçulmanos e hindus vêm na catedral da cidade mostrando o respeito. Aqui no Suriname temos uma lei, um artigo na Constituição que não permite discriminação entre as religiões. E isso garante a paz e o diálogo entre as religiões. A Igreja Católica é a maior denominação cristã aqui no Suriname. Em 2012, nós éramos 117 mil católicos, ou seja, 23% da população total. Temos 70 escolas católicas primárias e secundárias. Temos um hospital católico e um lar para idosos. Temos cerca de 52 fundações para trabalho social e cultural. Por isso, temos um impacto muito grande no bem-estar no Estado. Contribuímos muito para a educação e para os cuidados com a saúde até hoje, inclusive no interior, onde não há hospitais, apenas postos de saúde. E por isso, nesses locais, trabalhamos em conjunto com os protestantes. Esse é um dado muito importante. Esse é um dado muito importante a se considerar e respeitar. É um grande exemplo de país com uma enorme diversidade. São muitas diferentes pessoas e diferentes religiões e comemoram seus dias. Têm seus templos e suas igrejas.
tem suas casas principais, seus templos com diversos cultos e que são vizinhos. Primeiramente, porque não há aquele preconceito. Não, você é muçulmano, eu não posso me relacionar com este grupo. Não, você é de uma matriz africana, eu não converso com este grupo. Não, aqui há esta harmonia. Então vejam, quando a harmonia floresce, situações de vida, situações que ajudam a resgatar o sentido da nossa finitude, da nossa existência, dão frutos. It's difficult. O Suriname é multicultural e multirreligioso. Você sabe que existem culturas, mas não sabemos exatamente quais são todas as culturas. Não conhecemos a profundidade das culturas e religiões. Então é necessário pesquisar e entender para depois tentar dialogar entre si, porque acredito que a parte mais importante do diálogo é tentar entender a outra religião, e aí você vai encontrar muitas semelhanças entre as diferentes religiões e culturas. Além dessa diversidade de religiões, existe a culturalidade presente nos ritos. É o caso das celebrações dos povos marrons. O Suriname chegou a receber mais de 320 mil negros que foram escravizados. O Suriname também teve a maior comunidade de negros que fugiram da escravidão de toda a América do Sul. Por terem conseguido fugir, mantiveram suas danças, músicas e até a língua. Hoje, os marrons são divididos em dois grandes grupos, os Saramankers e os Alcaners. O Saranatonga é a terceira língua mais usada no Suriname e é por isso que ela está presente nas celebrações eucarísticas junto com a alegria dos povos marrons. Deze groep van Surinamers betreft. Em relação ao grupo dos marrons, que estão firmes na fé e que podem se manifestar por meio da música. E somos felizes assim. E os brasileiros se conectam conosco muito fácil por causa dessa alegria da fé. We zijn dus verschillende tradities. As nossas tradições são apresentadas e repassadas para as crianças, com atividades que são realizadas para propagar os costumes nas festas das comunidades e bairros. Os jovens aprendem as danças e assim já aprendem quase que de maneira imediata a língua, que faz com que os jovens fiquem criativos. Que bonito podemos ver as danças, as roupas, as cores, a maneira de rezar, muito alegre. Uma maneira que nos faz ter a alegria de estar juntos rezando. Vamos dizer mais, é muito longa a celebração, é muito dançada, é muito cantada, mas podemos dizer, o Evangelho é esta boa notícia, é esta boa nova que faz com que saiamos de nós mesmos. Aleluia! A realidade vocacional do Suriname é preocupante. O arcebispo de Paramaribo é o primeiro surinamês que não é redentorista a ser ordenado bispo. E há apenas um seminarista em todo o território eclesiástico. Dos missionários redentoristas que trabalharam nessa terra de missão, apenas 3 eram do Suriname. Os túmulos, inclusive, são cuidados pelas pessoas que tão bem recebem os filhos de Santo Afonso. A missão redentorista veio para ajudar. Claro, aqui tem outras congregações religiosas, como por exemplo, salvatorianos, oblatos de Maria Imaculada, vicentinos e muitas congregações femininas também. Digo para vocês que é uma diocese desafiadora, no sentido de ter poucas pessoas para um grande território.
A única congregação que nasceu em terras surinamesas é das Filhas da Maria Imaculada Conceição, ou como são conhecidas, as Irmãs de Paramaribo. E aqui no Suriname, nesse momento, na nossa congregação, nós estamos com 2 irmãs, eu e outra irmã, porque uns anos atrás, 2016, morreram em 6 meses as 3 irmãs mais velhas. Então, ficou assim, vocação. Aqui no Suriname, eu acho que, eu não sei o que aconteceu, mas eu sempre digo, a gente não precisava se preocupar, porque se vê padres e freiras da Holanda, porque a gente tem que se preocupar. Maybe one of the things is that Talvez uma das razões para poucas vocações é que as pessoas não enfrentam o desafio, principalmente as pessoas mais novas, o desafio da vida religiosa. Eles não veem o desafio que é a vida religiosa. Para contar, a gente tem que ir 300 anos atrás, quando o Suriname era colônia da Holanda. Então, muita coisa a gente não precisa se preocupar, porque tinha a Holanda como nossa mãe que cuidava da gente. Mas a partir da independência em 1975, então a gente caiu numa outra realidade. A gente tem que cuidar de si mesmo. Entendendo a história que está aqui de missionários de outros países, que fez com que as famílias não tivessem, vamos dizer assim, o costume do despertar vocacional, vamos dizer assim, esse costume também por parte das pessoas aqui do Suriname. Então vejam, nesses 157 anos que aqui estamos, filhos do Suriname, redentoristas, são 3. São 3. Então eu vejo que é um trabalho desafiante para nós redentoristas, assim como para a diocese e outras congregações. Por isso, outras congregações e comunidades de vida têm enviado consagrados e religiosos para auxiliarem na evangelização. Então nós chegamos aqui na época da pandemia, quando a Casa de Missão abriu, então não se pôde fazer muita coisa. Depois o bispo nos deu a Casa de Retiro, para ficarmos responsáveis pela Casa de Retiro da Diocese. Eu trabalho com os brasileiros, até por conta da língua, eu fico com os brasileiros. Tem uma grande quantidade de brasileiros no Suriname. Então, nós fazemos a catequese da Eucaristia, do Crisma. Então, hoje eu estou com o pessoal do Crisma, que é desde jovens a adultos. E é bem diferente, mesmo que seja para brasileiros, é diferente a realidade. Porque muitos, por exemplo, têm que ir para o Brasil, então precisam se ausentar em determinado período. A maioria dos brasileiros vive nessa realidade. Ficam aqui, mas precisam ir para o Brasil. Então, a gente tem que se adaptar a isso. Nós ajudamos também na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, que é a paróquia dos brasileiros aqui no Suriname. Nós damos catequese de Crisma e damos formação também para as catequistas que dão catequese para as crianças. Nós animamos também as celebrações. Então é um modo diferente de se aproximar de Deus, um modo diferente de participar até mesmo das celebrações, que apesar de termos a mesma liturgia ao redor de todo mundo, as pessoas participam de maneira diferente. O primeiro desafio é a língua, o idioma, que é muito difícil, principalmente para nós brasileiros, que não temos contato com outro idioma, acaba sendo a maior dificuldade essa, pelo menos para mim. Eu acredito para outras pessoas também, para outros brasileiros que já passaram por aqui, essa é uma grande dificuldade. E a cultura também é totalmente diferente da nossa. A cultura, na verdade, as diversas culturas, porque aqui é um país que tem muitas culturas, muitas etnias. Então, acaba sendo desafiante para você que vem do Brasil. É um país que é tão caloroso, vamos dizer assim,
É tão diferente você vir para cá, que mesmo estando na América do Sul, tem muitos traços europeus. A língua traz traços da cultura do povo também, o jeito que se fala, o jeito que se expressa, às vezes é mais formal, né? E aqui a gente percebe essa nuance de línguas também. A gente percebe aqui no Suriname várias comunidades diferentes, né? De vários lugares diferentes, que apesar de estarem aqui há décadas, né? Por gerações já, ainda mantém dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, a sua própria cultura, né? Quando eu tive meu chamado, e uma das coisas que mais ardia no meu coração era que eu queria fazer Cristo conhecido para outras pessoas, né? E essas outras pessoas eram em qualquer lugar. E aí não me passava pela cabeça que um dia seria Suriname. Eu dei sim a Deus, né? Independente do lugar para onde Ele me leve, mas eu estou aqui para evangelizar. Eu gosto de servir o Cristo. Mesmo no meu país, quando eu estava jovem, mais jovem, eu canto na igreja e depois eu tenho esse desejo de servir o Cristo. O Suriname é um país marcado pela escravidão, pela opressão e pela desigualdade, mas é rico em histórias, em diálogo, em cultura e na fé. O sim aqui é aceitar a vocação como graça e missão. Da língua Saranatongo ao holandês, na presença com os javaneses, no diálogo interreligioso, ser missionário em terras estrangeiras é dizer a cada dia sim ao projeto de Cristo, com o jeito de Santo Afonso, com o jeito do beato Pedro Donders. É o desafio de ser igreja. A igreja no Suriname, diferente do Brasil, nós não é maioria, não é um grande grupo. Então já é uma realidade diferente do que nós conhecemos. Depois, porque é uma situação limite, né? Existem muitas realidades que necessitam da presença da igreja, seja para a evangelização, seja para a promoção humana, seja para ajuda social, né? Então, nesse sentido, é enriquecedor a experiência de vida no Suriname. O Suriname me ajudou a ser, de fato, uma pessoa um pouco melhor. O Ricardo, que chegou há quase 6 anos atrás, o Ricardo que está falando com você hoje, é um Ricardo que consegue olhar as pessoas nos olhos e reconhecer verdadeiramente: é meu irmão, é minha irmã, independente da sua profissão de fé, independente da sua origem, independente de qualquer coisa. E aqui não basta você ser religioso, não basta você ter uma religião, você tem que ser interreligioso, você tem que estar com o coração aberto a todos. Tem uma frase bonita que diz assim: você deve amar a religião do outro como se fosse a sua, né? Então o que exige? Que a gente perca de alguma forma o nosso saber, a nossa teologia, a nossa igreja brasileira, né? Quem vem de outros países, né? Perder a sua cabeça para entrar na vida, na cultura, no coração, no dia a dia desse povo. Nós temos que encontrar caminhos para evangelizar, para anunciar Jesus, transmitir a nossa fé, conviver com tudo isso. E na missão, a gente leva muita coisa, mas, sobretudo, a gente se enriquece muito mais. Porque a gente sempre diz, né? O Espírito Santo sempre está adiantado, está à nossa frente. Então, quando o missionário vai, ali Deus já está agindo, ali Deus já está preparando o campo da missão. Se a gente procura Deus na vida, a gente está feliz, está tranquilo. Não importa o lugar, pode ser Suriname, pode ser Sibéria, né? Então, a beleza da gente escolher Deus, isso dá uma liberdade grande para a gente. Liberdade da gente mesmo, dos apegos que a gente tem, né? De pessoas, de coisas, de lugar, deixa a gente livre. A missão do Suriname, primeiramente, ela me ajudou a compreender a linguagem do amor. Missão é aquele que vive para os outros, né? Se doa, se entrega para fazer feliz os outros. Então, fazendo feliz os outros, eu me sinto feliz.
vendo os outros sorrindo como você aí.